O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta audiência pública, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da audiência pública sobre o plano de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no Distrito Federal, proposta pela excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Encontra-se à mesa para presidir os trabalhos Sua Excelência a senhora Presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa de Leis, deputada Érica Cocai. Bom, eu queria desejar um bom dia para cada um e cada um de vocês, dizer que nós estamos fazendo essa discussão lembrando o dia 18 de maio, e que é o dia em que nós combatemos a exploração e a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no Brasil. E gostaria de chamar para compor a mesa o representante dos adolescentes, o jovem Werperson do Nascimento. Chamar a assistente social da primeira vara da infância e da juventude, Ceci Marques de Alcântara. Convidar a presidenta do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, CDCA, Amilda Moraes, e celebrar a sua saúde restabelecida. Chamar o subsecretário de Justiça da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Ricardo Batista Souza, que aqui representa o secretário Geraldo Martins Ferreira da Sejus. Chamar a assessora especial da Secretaria de Estado de Educação, representando aqui o senhor secretário Marcelo Aguiar, Ivana Santana Torres. Convidar a gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Valéria de Souza Lima, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal, a SEDEST. Convidar ainda para fazer parte da mesa a representação do Conselho Tutelar do Distrito Federal. O pastor Roldino. O nosso objetivo, e sempre os nossos objetivos em audiências públicas, é que nós possamos contextualizar, problematizar e, a partir daí, sugerir soluções para que possamos superar os problemas detectados. Nós estamos nesta luta há muito tempo, e temos poucos avanços do ponto de vista da implementação efetiva de um plano que foi tecido com muito custo também, com muito custo. Nós tivemos um impacto muito grande aqui em Brasília, quando, há 2 anos atrás, foram estampadas nas páginas de jornais a realidade de tantas crianças e adolescentes em situação de rua na rodoviária. Crianças e adolescentes que estavam submetendo a programas sexuais por R$2, R$3. E, a partir daí, nós fomos acompanhando e nós fomos vendo que a primeira ação do Estado foi, numa lógica higienista, impedir que as crianças e adolescentes estivessem naquele território e não enfrentar a exploração sexual e implementar o plano. E as crianças passaram a ser revitimizadas, porque eram vítimas de violência, para que não estivessem naquele território. É como se aquele território estivesse negado pelas crianças. Enfim, crianças e adolescentes vitimizadas porque saíram por algum motivo do seu lar.
crianças e adolescentes revitimizadas porque ficaram e se tornaram presas frágeis, tanto para a rede de drogas, o tráfico de drogas, quanto para a rede ou para aspectos pontuais de atuação na exploração sexual. Crianças, mais uma vez, revitimizadas, porque vítimas que foram proibidas de estar no seu território, o território que lhes foi dado, como diz o poema, como se fosse a parte que te cabe neste latifúndio, as próprias ruas. Nós fizemos algumas audiências públicas em função desta discussão, e a gente tem feito ao longo dos anos essa discussão, e ali saiu desta audiência pública a elaboração de uma pesquisa que ficou a cargo do Violis, para que pudesse implementar para meninos e meninas em situação de rua, do centro de Brasília, setor comercial sul, da rodoviária. E essa pesquisa, nós fizemos depois uma audiência pública para discutir a metodologia dela e depois uma nova audiência pública para ver os resultados. Essa pesquisa, ela gerou uma peça elaborada pela Universidade de Brasília, pelos estudantes, professores da Universidade de Brasília, que no dia 17 de maio foi apresentada lá no Complexo Cultural Nacional, na Biblioteca Nacional, e ali no Museu Nacional. E ali quem estava lá viu que não dá um pouco para fugir desse diálogo com tanta dor, e viu a dor daqueles meninos. Aqueles meninos estavam interpretando o que lhes foi dito em pesquisa. Eles não eram um personagem fictício, eram pessoas que viveram tudo aquilo e estão vivendo ainda. Por isso, nós achamos que a realidade está aí, ela salta dos olhos, por mais que se queiram encobri-las de todas as formas, ela salta. E a gente convive com ela e dialoga com ela. E como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade para que crianças sejam sujeitos de direito e que sejam beneficiários ou destinatários de uma lógica de proteção integral, de uma política de proteção integral, é do Estado, da sociedade e da própria família. Então, portanto, frente a todo este quadro e com um plano já elaborado, porque o plano já está elaborado, e o plano, ele voltou, e hoje nós temos um plano. O plano existe desde 2005, depois não existia mais, depois foi reconstruído, com a comoção que houve a partir dessas denúncias de exploração sexual, ele foi retomado. Houve um seminário para lançar o próprio plano, que à época, lembra, arrancou lágrimas do então governador do Distrito Federal, arrancou lágrimas, e o compromisso de que o plano seria implementado. E o plano continua dormitando em uma gaveta qualquer, deitado sobre a indiferença e a ausência de prioridade do Estado com crianças e adolescentes. Eu digo que abuso sexual, exploração sexual, ela afeta os direitos sexuais de crianças e adolescentes, e ela impede o exercício da infância, impede o exercício pleno da adolescência. Então, deixa marcas muito fundas, muito profundas, deixa marcas na trajetória desses meninos e meninas. Mas todas as experiências que nós temos notícias também indicam que se há uma atuação, um feixe de políticas públicas, se há uma recompensação, uma recomposição que inclua, inclusive, tem que incluir a família, essas crianças e adolescentes têm a oportunidade de dar um salto de qualidade nas suas vidas. E tudo isso nós sabemos. Isso nos dá uma angústia danada, porque nós sabemos de tudo isso. Sabemos que é um plano multidisciplinar. Sabemos e temos um plano que aponta responsáveis. Temos um plano que aponta prazos. Temos um plano que aponta os caminhos. E um sentimento de impotência, porque o plano não se efetiva e não se coloca em movimento, apesar de todo o esforço, particularmente da sociedade civil, do Fórum DCA, do CDCA, enfim, de um esforço de vários agentes que aqui estão. Então, nós estamos aqui para que nós possamos
avaliar esta situação e, a partir daí, tirar as propostas e encaminhamentos necessários para colocar o plano em funcionamento. E, por fim, dizer que nós temos hoje uma ameaça grande de termos despejados uma série de órgãos que lidam com a defesa de direitos de criança e adolescente. CRIA, por exemplo, é quem coordena o Disque 100, que foi um grande avanço. CRIA, movimento dos meninos de rua, movimento de defesa dos direitos de idosos, o tráfico, ou seja, a gente fala o tráfico, mas assim, o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a AMAR, que agrega as pessoas que têm um olhar sobre os meninos que estão em situação de risco e cumprimento de medidas, uma série de entidades que ocupam o corredor da cidadania, que fica no subsolo da Polícia Federal, ali na 506 Norte, na W3. Acho que quase todos nós já estivemos lá. Aquele prédio pertence ao IBAMA, e o IBAMA está pedindo que eles saiam. Chega a chamá-los de invasores. Eles estão ali por um acordo feito desde 97 com o antigo Ministério da Ação Social. E o IBAMA chega a chamá-los de invasores. Vamos tirar esses invasores dos nossos espaços. E eu digo, que invasores do bem, que invasores importantes para a nossa sociedade, porque invadem uma lógica de desprezo à criança, desconstrói essa lógica e aponta o resgate das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, de pronto, eu sugeriria que nós pudéssemos, desta audiência pública, estarmos tirando uma moção para ser dirigida ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente, na perspectiva de que aquelas entidades continuem naquele subsolo, como estão desde 97, e que não sejam despejadas nem desrespeitadas, sendo chamados de invasores, que têm que imediatamente abandonar aquele espaço, porque me parece que vão criar um depósito de alguma coisa ali. Chega de depósito de criança, chega de faz de conta, e vamos construir ali um corredor da cidadania. Eu sugeriria, portanto, de pronto, que a gente já pudesse tirar este encaminhamento dessa audiência. E é impossível termos uma audiência aqui na Câmara para discutirmos combate à exploração sexual de criança e adolescente, e não nos lembrarmos de Neide Castanha. Então, nossas homenagens muito especiais a essa grande mulher que deixou sua marca, que tinha, eu digo, a irreverência, a disposição de alargar as margens, como tem o Rio São Francisco. Eu costumava dizer, Neide, você é meio que um Rio São Francisco. Você é meio que um rio esse metido a mar, porque esse é um rio metido a mar, que é impetuoso, que é irreverente, mas que ao mesmo tempo é plácido, é calmo, é cheio de vida, cheio de disposição de construção de uma sociedade mais igualitária. Neide não está mais entre nós, mas está entre nós com certeza. E ao olhar a Margarida, que é o símbolo da campanha, que eu vejo na sua camiseta, a Margarida, e eu lembro que isso é coisa da Neide Castanha. Ela, alguns anos atrás, disse, nós vamos fazer diferente. Nós vamos ter como símbolo da campanha a Margarida, que é uma flor. E nós vamos entregar essa Margarida para todo mundo e dizer, faça bonito. E o que nós queremos dizer hoje é que Neide fez muito bonito em toda a sua vida, e que cabe a cada um e cada um de nós, não apenas os que estamos aqui, mas os que nos assistem e a todos que moram nesta cidade, nesse país, fazer bonito. Por isso eu encerro dizendo, faça bonito, e construamos uma sociedade onde criança tem o direito de ser criança e adolescente tem o direito de ser adolescente, com toda a magia e toda a riqueza que essas duas condições impõem e nos ensinam todos os dias. E para dar continuidade a essa audiência, eu vou passar a palavra nesse momento
para o representante da Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, o nosso... Está escondido esse pastor Roldino. Nosso pastor Antônio Roldino, que é um prazer tê-lo aqui. Quero cumprimentar a mesa em nome da deputada Érica Cocai. Quero também cumprimentar todos os presentes por ter vindo aqui, demonstrando o seu comprometimento com a causa. Eu, apesar de não estar mais no Conselho Tutelar, continuo como presidente da associação, possivelmente até o mês que vem, que já está articulando uma nova eleição para o novo presidente. E quando a gente sai desse sistema, a gente tem que passar para outro que está dentro. E eu vim, porque recebi o convite, e eu até falei até com o Leonildo, que ele viesse, mas ele disse, não, é importante que você vá, e eu estou aqui. O fato de eu não ser mais conselheiro não significa também que eu não estou ainda envolvido com a causa. O conselheiro, depois que ele assume a responsabilidade de conselheiro, aquela responsabilidade de estar envolvido com a causa corre nas veias. Então, por isso eu vim aqui. Agora, eu acho que nós, não somente os conselheiros, mas toda a sociedade tem que abraçar, assim, com afinco, com garra, essa responsabilidade do combate à exploração sexual contra criança e adolescente. Eu estava lendo essa última pesquisa, que foi dada pelo Disque 100, aqui diz que no ano passado foram denunciados 15.345 casos de violência sexual contra criança e adolescente. Segundo dados do Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos e da Presidência da República, em 2009, houve 9.638 registros de abuso sexual, 5.415 de exploração sexual, 229 de pornografia, 63 de tráfico de criança. E só nos 4 primeiros meses de 2010, já foram contabilizados cerca de 4.000 ocorrências de violência sexual contra meninos e meninas. Então, se não tomar uma providência mais séria, a coisa continua sendo drástica, para a sociedade. Isso é, como diz o artigo 18 do Estatuto da Criança e Adolescente, é dever de todos. Todos nós temos que combater essa praga de violência sexual contra criança e adolescente, porque são pessoas indefesas, pessoas que precisam de alguém que fale em seu favor. E nós, conscientes disso, teremos que realmente abraçá-lo a esta causa de maneira mais enérgica, para que seja combatido esse tipo de coisa, E, às vezes, o conselheiro sozinho, ele não ele é impotente, porque são poucos. Então, precisa que a sociedade também abrace, esta causa, neste combate, para que acabe, de vez por toda, esse tipo de violência contra criança e adolescente. Eu quero agradecer a oportunidade da deputada Érica Cocai, quero dar meus parabéns a todos os conselheiros, antigos e novos, que continuem nessa garra, trabalhando e defendendo o direito da criança e adolescente. Muito obrigado. Obrigado, pastor Roldino. É um prazer imenso tê-lo aqui. Eu gostaria de agradecer e anunciar a presença do Nelson Peixoto, que é das Aldeias Infantis SOS Brasil-Brasília, gestor social e conselheiro de direitos. Bom tê-lo aqui, Nelson. A Marcela Alcântara, chefe do Núcleo de Abordagem Social em Espaços Públicos da SEDES, da Daniela Garcia, que é chefe do Núcleo de Acompanhamento de Serviços de Famílias Acolhedoras, da Letícia Carine,
que é das aldeias infantis, da Andressa Carlos dos Santos, das aldeias infantis, da Fernanda Beatriz, analista social do Instituto Marista de Solidariedade, do Edivaldo de Freitas, presidente do Conselho de Liderança de Sobradinho, da Lidiane de Jesus Silva, assistente educacional do Centro Salesiano do Menor Cezan, do Carlos Alexandre Sena, educador social do Projeto Acolher, do Udemir Correia Maia, da Educando, do IMS, do Altair de Jesus, Sebastião Pereira, jornalista, assessor de imprensa da SEDESH, do Vitor Silva Alencar, advogado, que é do SEDECA-DF, um prazer tê-lo aqui, da Raquel Rolim, especialista em assistência social e psicóloga, da Ieda Cristiane Ribeiro, psicóloga do CREAS, da Luciana Costa, assistente técnica do CREAS Sobradinho, da Lucimária de Jesus da Silva, educanda do Acolher, da Rafaela Borges, educando do Instituto Marista Solidariedade, da Sandra, assistente social do CREAS, da Daniela Cardoso, especialista em assistente social do CREAS Sobradinho, da Laiana Cristina Rabelo de Mello, assistente social do CREAS Planaltina, da Beatriz Rufini, especialista em assistente social da SEDESH, Adriana Costa de Miranda, atuando na assessoria especial de promoção da cidadania, na Secretaria de Educação, da Maria do Carmo Amaral, conselheira do CDCA, que representa a SEDESH, do Rafael Madeira, conselheiro tutelar, um excelente conselheiro tutelar, de passagem, aqui de Brasília, da Leia Maria da Silva, conselheira tutelar, prazer tê-los conselheiros tutelares aqui, da Alessandra também, Inocência, conselheira tutelar, da Meire Freitas de Moraes, assessora do CDCA. É um prazer imenso ter todas e todos aqui nesta discussão. Assim, anunciar ainda a presença da psicóloga da Secretaria de Fazenda do CDCA, da Maria Neves de Queiroz. E chamar para fazer uso da palavra a assistente social da primeira vara da infância e da juventude, a Ceci Marques de Alcântara. É um prazer imenso tê-la aqui conosco hoje. Meus cumprimentos a todos vocês e principalmente a deputada Érica Cocai, que é uma pessoa aguerrida nessa área do combate à violência e à exploração sexual de criança e adolescente. Sejam bem-vindos e vamos compartilhar um pouco da nossa experiência. Como a Érica disse, eu sou assistente social da Vara da Infância já há algum tempo e desde 2008 eu trabalho no Centro de Referência para Violência Sexual, que é o setor da primeira Vara da Infância, que foi criado exclusivamente para atender casos de violência sexual. E eu trouxe para vocês um pouco da nossa estatística, porque os dados, eles não mentem, né? Então, acho que é melhor a gente analisar um pouco. Como que eu faço para... Já está aqui no computador para ser projetado? Quem me ajuda aqui, por favor? A Vara da Infância e da Juventude, desde que existe, ela lida com questões de violação de direito de crianças e adolescentes. Mas somente depois do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente é que a gente passou a ter um olhar mais acurado para essa questão, né? Então, como vocês estão vendo, a Vara da Infância, o CEREVES é o Centro de Referência em Violência Sexual, que existe dentro da primeira Vara da Infância e da Juventude. Não sei se vocês sabem, existem duas varas. Uma está funcionando em Samambaia, mas a maioria mais para atender o adolescente em conflito com a lei, mais para essa parte de audiências. E o montante dos processos mesmo tramita nessa primeira vara, que é aqui na Asa Norte. Nós temos aqui, por gênero da vítima, gente, esses casos são todos os casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual intrafamiliar ou não. A maioria o gênero das vítimas, a maioria é feminino, como vocês estão vendo, que é um percentual bem alto,
o nível de... Eu não vou ler item por item, porque eu acho que fica meio cansativo, vocês já vão vendo aí, e a gente já vai observando. E eu vou chamando atenção para os fatos, para os dados que são mais gritantes, né? Com relação à escola, vocês estão vendo que o ensino fundamental das primeiras séries, de 1º ao 5º ano, é o que mais está presente nas nossas estatísticas entre as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Algumas, em segundo lugar, vem o ensino fundamental, também da 6º ao 8º ano, que dá 26%. Ensino médio, nós temos 9 e pouco por cento, ensino superior, nada, né, porque a nossa clientela, o nosso usuário, não tem ainda nível superior. Então, um número significativo abandonou o estudo. É significativo, sim, porque nós entendemos que toda criança e adolescente tem que estar na escola, não tem que ter abandonado. E alguns casos sem informação. A natureza da violência, ela, na maioria, é intrafamiliar. Vocês estão vendo aí que 75,14% ocorre dentro no contexto da família. E aí é que a gente questiona quando eu fiz o meu curso de violência doméstica contra criança e adolescente, através do LACRE, pela USP, a nossa professora Maria Amélia, ela dizia: o contexto familiar não é mais um contexto de segurança. Então, é bom que a gente reflita sobre isso, que nem sempre é um contexto de segurança. As famílias já não constituem mais isso. Então, o caso dessa violência, a natureza é intrafamiliar. Nós temos pouquíssimos casos de exploração sexual comercial, e é uma coisa que chama atenção, porque no ano de 2009 nós tivemos apenas um caso que foi encaminhado ao Cereves, notificando exploração sexual comercial. Por que será, né? Realmente é um questionamento que seria bom a gente refletir sobre ele. A violência acontece em casa, na sua maioria, com ameaça de caráter físico, ou sem ameaça, é a maioria dos casos, tá? Mas ocorre com ameaça de caráter físico e emocional, e a maioria sem ameaça, porque são pessoas da confiança da vítima, e nós temos 4,28% de casos sem informação. As consequências da violência, na maioria, são consequências emocionais, que estudiosos da violência sexual ou da violência doméstica, qualquer da sua natureza, sabem que ela deixa marcas por um bom tempo. Algumas são indeléveis, né? As consequências decorrentes da violência são físicas, emocionais, na sua maioria, interacionais, desenvolvimento sexual, a gente vê também. E em casos que nós não observamos a ocorrência dessas consequências, tivemos em 16 casos, né? 6 e pouco por cento. E em 2 casos a gente não teve informação. Outras violências associadas, que são as violências das quais eu já falei, que é a violência física, a psicológica, a negligência, a institucional, a estrutural. Sem violência associada, a gente teve 14%, 14,77%, e sem informação. É interessante a gente perceber que o caso de violência psicológica é o maior índice, a maior incidência é a violência psicológica, porque são as ameaças, normalmente as ameaças. Não conta, porque senão isso é um segredo meu e seu, isso é um segredo nosso. Se você contar para alguém o que está acontecendo entre nós, eu não deixo você ver televisão, ou então eu vou ser preso, e eu sendo preso, a sua mãe vai ficar sem comida, vocês vão passar fome. Então, são esse tipo de violência as mais comuns, que é a violência emocional, né? E os casos de recorrência da violência sexual,
em 100%, 100 casos que a gente investigou, o episódio recorrente, ou seja, várias vezes. A gente definiu um único episódio, o episódio eventual, quando foi até 2 vezes, até 3 vezes, e a partir de 3 vezes a gente já definiu como recorrente. E nos casos de violência intrafamiliar, os casos são bem recorrentes. Existem casos que, quando chega ao conhecimento da justiça, a criança ou adolescente está sendo vítima há anos, e com uma frequência bem alta. O vínculo do autor da violência com a criança ou adolescente, vocês podem ver que, na maioria, são os pais, né? É o pai, é o autor, depois vem o padrasto. É uma coisa que chama atenção, porque, às vezes, nós já pegamos casos em que a adolescente foi vítima de violência sexual por parte do pai, a mãe separa dele, e depois ela arruma um outro companheiro, e ela é novamente vítima por parte desse companheiro, ela troca de companheiro, ela é vítima de novo por esse companheiro. Então, é uma situação muito difícil, muito sofrida, muito complexa. O namorado da mãe também é outra figura de violência que aparece, né? Ou a gente tem alguns casos em que foi o namorado da criança, nem sempre, né? Porque a criança, os namoradinhos, às vezes, o namoro não passa de um selinho, mas, quando é adolescente, já entra na área da violência sexual também. Temos também um número significativo quando é conhecido ou vizinho, porque também ele faz parte da rede de confiança da adolescente, e ele usa disso para praticar violência. A idade do autor, esse dado aqui não é muito interessante, mas o agressor, normalmente, ele está entre 12 a 17 anos, mas a maioria mesmo que nós percebemos são pessoas adultas, pessoas maduras, que convivem com a criança e adolescente, que têm o dever de protegê-la, de ajudar a educá-la. Nós temos um índice significativo que é sem informação. Por quê? Porque, quando a gente estuda o caso, o agressor, normalmente, ele está afastado do lar por força do artigo 130 do ECA. Então, raramente a gente tem contato com ele. Mas a gente tem procurado, sim, entrar em contato com ele. Mas, às vezes, ele não comparece, porque o nosso trabalho ele é feito a partir de uma visita domiciliar. Quando o profissional faz a visita domiciliar, o agressor já não está em casa mais. Então, a gente tem dificuldade de localizá-lo, porque, às vezes, a família sabe onde ele está, mas não dá o endereço, porque, afinal de contas, nós somos a justiça, então eles têm um certo receio, não sei exatamente o porquê, mas tem. Então, não dá o endereço, e, às vezes, a gente deixa uma carta de convocação para eles comparecerem à vara da infância, e eles não comparecem, né? Local em que foi impetrado a violência, na maioria das vezes, é na própria residência da vítima, na maioria das vezes. O autor da violência trabalha, a maioria das vezes, sim. Nós também não temos muita informação sobre a vida dele, então, o não é 17 e pouco por cento, e sem informação foram 61 dos casos que nós atendemos. Eu só queria dizer que essa pesquisa, ela é em cima... Ela retrata o estudo de 196 processos que nós trabalhamos durante o ano de 2009. Tá? 196, só de violência sexual, viu, gente, no ano de 2009. E esse ano, até a semana passada, a gente já tem 64 processos, exclusivos de violência sexual. A escolaridade do autor... A maioria tem de 1ª a 4ª série, a maioria não. Um número significativo da 1ª a 4ª, do ensino fundamental, e a maioria nós não temos informação exatamente pela aquela situação que eu já coloquei antes, pela dificuldade de entrar em contato com ele. Uso de substância química, nós também não temos informação, muita. Nega o uso, vocês veem que é 27,78% dos entrevistados negam o uso, mas a maioria, o número de 14,81%, 31%,
admite que usa álcool. Agora, é tão interessante que a gente vai fazer uma entrevista com a família, a gente sabe que tem o uso não só de bebida alcoólica, de álcool e cerveja, vinho e tal, como também de outras substâncias químicas ilegais, né? Mas eles não assumem. Quando a gente conversa com uma adolescente, ou principalmente com uma criança que é vítima, ela fala muito do odor, do cheiro, e muitas falam do cheiro de álcool do agressor por época da agressão. É prova de que ele usa álcool. E quando a gente pergunta, eles negam veementemente que usam. A porta de entrada da denúncia, na maioria, é a DPCA. Nós temos 28%, né? Nós tivemos 41 casos. DCA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente, tivemos 14. Outras delegacias, nós tivemos 27 casos. Outras varas do próprio tribunal, a gente teve 5 casos em 2009. Isso é uma prática que vem aumentando, porque cabe à primeira vara da infância e da juventude atender a vítima, a criança e adolescente. E cabe às varas criminais de todo o Distrito Federal atender ao agressor. Então, o que está acontecendo, que isso para nós tem sido muito bom, é que os juízes daquelas varas encaminham para a vara da infância uma solicitação para que a gente ouça as vítimas. E a gente tem feito isso, gente, isso tem sido maravilhoso para a gente. Nós fazemos um relatório e solicitamos ao juiz da vara da infância que encaminhe para a vara criminal, onde está tramitando a ação criminal contra o agressor. E quando aquele juiz vai julgar o caso, ele lê o nosso relatório, ele considera o nosso relatório. E muitos deles nos convocam para fazer parte da audiência na hora. Isso tem sido muito bom, sabe? Por quê? Porque a gente tem o compromisso com a defesa da vítima, mas também com a responsabilização do agressor, porque senão não adianta nada a gente faz. Os conselhos tutelares também têm caminhado bastante para a gente, tem sido um número significativo, você vê que estão 17 casos dos 196. Os hospitais também têm caminhado, porque os hospitais, conselhos tutelares e escolas são instâncias de denúncia obrigatórias, que inclusive o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, que os hospitais e as escolas são obrigados a encaminhar para os conselhos tutelares os casos que tiver notícia de violência ou tentativa, né, de violência contra a criança e adolescente. Medidas protetivas, quando o caso chega até a gente, o CEREVES, ele é composto por 2 equipes. Uma equipe que faz os estudos de caso, que recebe os processos, e uma equipe que faz o encaminhamento das medidas protetivas sugeridas por aquela equipe que fez o estudo de caso e acatadas pelo juiz. Então, a gente encaminha o caso, quando a gente faz o encaminhamento para as partes, a gente já passa para essa equipe e muitas vezes, antes do juiz acatar a nossa sugestão, aquela equipe de acompanhamento já está ligando para o programa Violeta, para o COMP, para a escola, para saber se já está atendendo a criança ou adolescente, que nós acabamos de fazer o estudo de caso, né? Então, a maioria das vezes a gente encaminha para atendimento na área de saúde, áreas sociais, né? E o maior número mesmo de atendimento é na área de saúde. Por quê? Porque as vítimas de violência sexual, elas ficam marcadas. E essas marcas vão depender de várias circunstâncias, de vários fatores. Por isso, nós já encaminhamos imediatamente para um atendimento psicológico. Existem casos em que a família é uma família empoderada, uma família fortalecida, uma mãe que toma decisões e que protege a sua família. Nem sempre a gente encaminha para atendimento psicológico, mas atendimento psicossocial. Mas quando a gente vê que é uma família fragilizada, que não tem condição de tomar iniciativa e nem de proteger a criança, por isso que ela foi abusada por tanto tempo, às vezes, então a gente já encaminha para um atendimento psicossocial.
muitos casos que a gente vê, a maioria já tem um processo criminal em andamento, né, que é uma ação criminal contra o agressor, mas a maioria a gente não consegue detectar. Não sei por quê. A gente tem percebido que, às vezes, a gente entra no sistema e coloca o nome do agressor, a gente não acha nada. Daí, uns 15 dias, quando a gente volta a procurar, a gente já encontra. Então, a gente tem percebido que, às vezes, o inquérito policial demora a ser concluído. Enquanto isso, a DPCA já encaminhou para a Vara da Infância, o processo de proteção à criança já está em tramitação. E o processo de responsabilização ao agressor ainda não, porque o inquérito policial ainda não chegou naquela vara criminal, sabe? Então, no ano de 2009, a gente percebeu isso, e, ao final, a gente começou a perceber que acontece isso, porque depois, passado um tempo, a gente volta a pesquisar e a gente encontra uma ação criminal tramitando em nome daquele agressor, que a gente antes não tinha encontrado. Olha, o que a gente tem feito, então, com muita preocupação? Será que ele fechou? Eu queria mostrar para vocês o fluxo que nós utilizamos hoje, que é um fluxo que eu acho que todas as instâncias, toda a rede que existe na área de atendimento à criança e adolescente vítima de violência sexual deveria observar. Olha aqui para mim, porque eu não estou conseguindo localizar o fluxo. Fecha esse, aí você abre. Fecha esse, porque aqui o fluxo, embaixo. Aí, obrigada. Olha, esse é o fluxo que nós utilizamos, e nós achamos que, enquanto membro de uma rede de proteção, uma rede de serviço, a gente tem que utilizar esse fluxo, que são as instâncias de revelação ou de denúncia, né? Que pode ser a tia, o tio, através do Disque 100, pessoalmente, ou anônimo, seja lá o que for, ou a notificação obrigatória, que essa notificação obrigatória ela é prevista por lei, que deve ser utilizada por órgãos públicos, que essa notificação obrigatória ela tem que encaminhar para o Conselho Tutelar, em face da competência dele, que é prevista em lei, no artigo 13 do ECA, né? E o Conselho Tutelar, por sua vez, dependendo das providências que se toma, ele encaminha para a área de segurança pública, Ministério Público e as varas criminais especializadas. O Ministério Público encaminha para as varas criminais especializadas. O Conselho Tutelar também deve encaminhar para a área de saúde, porque, às vezes, a criança está física ou emocionalmente muito debilitada. Então, a área de saúde tem que atender essa criança. E o Ministério Público, por sua vez, encaminha para a Vara da Infância e da Juventude, e a Vara da Infância e da Juventude, através do CEREVES, atende o caso e, na maioria das vezes, encaminha para o CREAS, para a rede de atendimento necessária em cada situação, ou outros encaminhamentos que se fizerem necessário. O CEREVES, para a gente atender melhor essa demanda, a gente tem uma rede solidária de parceiros, que são ONGs, que são consultórios particulares, que são clínicas particulares. Então, muitos casos, a gente já encaminha direto para uma dessas clínicas, porque a gente sente que os órgãos de governo não dão conta de atender a demanda. É muito triste falar isso, mas é verdade, porque eu também faço parte do mesmo sistema, que eu também sou governo, mas a gente encaminha as famílias. Exemplo, casos quando o agressor é afastado do lar conjugal. A família fica sem amparo, sem condição de se manter, a gente encaminha para os CREAS ou para os CRAS, a família nunca tem verba para dar uma cesta básica ou para ajudar na manutenção dessa família. Então, isso é uma coisa que fica difícil no nosso trabalho, e por isso nós estamos fazendo parcerias com outras instâncias que não são as públicas, para a gente atender melhor essa família que já vem tão sofrida. E
Uma das moções, que inclusive a deputada já disse que a gente deveria tirar algumas, seria o funcionamento da DPCA no horário de 24 horas, sábado e domingo, o horário de funcionamento dos conselhos tutelares em caráter de plantão também. Outra coisa também seria a criação de uma vara da justiça. Não é a criação, porque a vara da justiça tem várias. O Tribunal de Justiça, na Corregedoria, tem várias varas criminais. Seria transformar uma dessas varas criminais em uma vara especializada para atender exclusivamente crimes praticados contra criança e adolescente, crimes sexuais. Tá? Então, a gente podia pensar nisso. Eu não sabia quanto tempo eu poderia falar, tá? Então, se eu excedi, a mesa que me desculpe, porque realmente não me foi passado se eu tinha 10 minutos, 15 ou meia hora, eu devo ter falado mais ou menos meia hora. É que o assunto é extenso, é empolgante, toma conta da gente, não tem como. Obrigada pela paciência. Obrigada a você, Ceci, para que a gente tenha uma noção dos dados levantados pela vara, desses 190 casos, que a gente precisa consolidar os dados aqui do DF. A gente tem os dados do Disque 100, e esses dados que são dados de processo continuado, não é apenas a denúncia, né? Bom, eu queria anunciar a presença do Alisson Perônico, que é subsecretário da Juventude, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania da Sejus, portanto, da Lucília Juvenal Marques, que é analista de educação, psicologia escolar, conselheira CDCA, do Poti Estudante. E dizer que esta audiência pública ela está sendo transmitida ao vivo, tanto pela internet, no site da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é www.cl.df.gov.br, quanto pelo canal 9 da NET. E ela será retransmitida de acordo com a programação da editora. E passar a palavra nesse momento para a presidenta do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, CDCA, Amilda Moraes. Bom dia a todos e todas. Tomo a liberdade de saudar a mesa em nome do Weberson, adolescente, representando os adolescentes do Distrito Federal. O CDCA, quando articulou a realização dessa audiência pública, tinha como objetivo ter mais claro, a quantas andam o plano distrital de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque nós sabemos que esse plano ele é uma conquista, de uma articulação e de uma mobilização social muito grande. Ele é resultado dessa mobilização. Foi a partir dessa mobilização social que o plano foi construído. Passou por um momento em que ficou engavetado, foi ressuscitado, foi atualizado, foi enviado ao Conselho para aprovação, foi aprovado pelo Conselho em novembro do ano passado, com recomendações. E a principal recomendação era que fossem alocados recursos orçamentários para que as ações do plano fossem efetivamente executadas. E o que nós gostaríamos de estar ouvindo hoje, principalmente daqueles que são responsáveis pela execução das ações constantes no plano, é se o plano está efetivamente sendo implementado, se os recursos foram efetivamente alocados para a execução das ações. Haja visto que, quando nós tivemos acesso às orientações para a elaboração do orçamento, projeto de lei orçamentário do Distrito Federal, dentre as prioridades elencadas não consta a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, se não consta como prioridade, eu gostaria de ouvir dos representantes, principalmente dos órgãos governamentais,
se essas orientações vão ser ignoradas e se a prioridade, a garantia dos direitos da criança e do adolescente vai ser contemplada, né? Ou se o governo já está pensando em rever essas prioridades elencadas e incluir nas prioridades a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, é um primeiro questionamento que eu faço. No âmbito do plano e no eixo da análise da situação, eu não vi ainda movimento no sentido de ampliar e fortalecer o processo de construção de conhecimentos. Hoje nós temos algumas informações construídas, mas que foram construídas a partir de iniciativas de organizações, da academia, né? Mas nós precisamos também ter construção de conhecimentos a partir do poder público, para que ele possa ter subsídios concretos para a implementação, para a elaboração das suas políticas públicas. O estabelecimento do fluxo de notificação e resolutividade dos casos registrados. Eu acho que a Ceci, quando ela mostrou o fluxo, né, de um órgão específico dentro da vara, e ela demonstrou na sua fala isso, né? Nós temos um fluxo que encaminha, mas e o retorno desse fluxo? Né? Quem sabe onde é que isso vai parar? Né? Essas famílias têm os seus problemas, de fato, resolvidos? Né? Quais são as consequências, quais são os desdobramentos que nós temos dos encaminhamentos que são realizados? Então, eu acho que nós precisamos ter isso. No âmbito da mobilização e articulação, nós temos que ter uma maior articulação para o debate, a exemplo do que acontece aqui hoje. Né? As coisas não podem acontecer no âmbito de algumas instâncias, no âmbito de alguns órgãos, no âmbito de algumas comissões. Elas têm que vir, esse debate ele tem que ser ampliado, ele tem que ser, passar por um processo maior de discussão, de participação e de construção. A animação e a manutenção de uma rede, de fato, distrital de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós precisamos ampliar o escopo de atuação na perspectiva de implementação do plano. Uma maior mobilização de gestores de políticas sociais. E, assim, eu lamento profundamente que a Secretaria de Saúde não se faça representar aqui. Porque eu acho que é um dos setores das políticas públicas que tem uma importância fundamental no processo de enfrentamento, principalmente aos agravos sofridos pelas crianças e suas famílias. E aí eu queria colocar que eu acho que nós ainda temos alguns desafios a serem superados. Né? Primeiro, nós precisamos oferecer programas e serviços que sejam efetivamente integrados, que sejam articulados. Não dá para a gente trabalhar mais com a perspectiva de retaliação da criança. A saúde cuida do que ela acha que é de competência dela, a educação cuida do que é de competência dela, a assistência social do que é de competência dela. Nós não podemos partir a criança em pedaços e cada um fica com um pedaço e cuida daquela parte. Se a gente não vencer essa etapa e começar a trabalhar numa perspectiva de universalização dos direitos, numa perspectiva de atenção integral à criança e ao adolescente, a gente vai continuar nessa mesmice e pouco a gente vai conseguir avançar. Nós temos que articular os eixos estratégicos que compõem o plano numa perspectiva de atenção, de proteção integral à criança e o adolescente, mas no âmbito do sistema de garantia de direitos. Não dá para pensar o plano fora do sistema de garantia de direitos. Ele não pode ser mais uma peça, mais que faça parte de uma política ou de um programa de governo fora do sistema de garantia de direitos.
Nós precisamos construir um sistema de monitoramento do plano, e um sistema que todos tenham acesso, que todos possam estar acompanhando a sua implementação. E não existe, gente, plano se não existe orçamento. O plano vai continuar no papel, ele vai continuar engavetado, ele vai continuar sem efetividade, e as crianças vão continuar sendo vítimas de violência sexual, vão continuar tendo um atendimento e um tratamento desagregado, desarticulado, desintegrado, que não ressocializa, que não recupera, que não reabilita, que não garante direitos da criança e do adolescente. Então, é preciso que seja enfrentada a desarticulação das políticas, a desarticulação das ações, seja no âmbito do plano ou até fora do plano. Né? Muito me admira que sejam poucos os casos de exploração, de exploração sexual para fins comerciais. Muito me admira, principalmente quando a gente passa pelo setor comercial na madrugada, né, e vê o que a gente vê. Então, eu não sei, e aí eu fiquei me perguntando, Cici, na hora que você estava falando, será que a falta do dado é porque nós não temos mecanismos mais eficientes para ter esse dado? Porque eu acho que o dado existe, ele está na nossa cara. Né? Eu acho que o que está faltando são mecanismos mais eficientes para a gente ter esses dados. Nós precisamos qualificar melhor os diversos profissionais para a gente superar o olhar moralista e conservador que ainda é presente, né, no atendimento das crianças e das suas famílias. Nós precisamos promover uma participação maior das crianças e adolescentes nesse debate, gente. Não é à toa que o Eberson está nessa mesa, e com um papel extremamente importante de representar as crianças e os adolescentes nesse contexto. Mas ele não tem que estar só aqui, não. Ele tem que estar lá na comissão que está construindo, que está elaborando, está implementando o plano, ele tem que estar na comissão de monitoramento do plano, né? Ele tem que estar em todos os espaços onde esse assunto vai ser discutido, onde esse assunto vai ser debatido, refletido, onde vão ser construídas políticas de efetivação, de garantia de direitos da criança e do adolescente. E, por fim, eu penso que a violência sexual contra crianças e adolescentes ela ainda permanece com um caráter muito endêmico no âmbito da sociedade brasileira. E ainda causa sofrimento, ainda causa opressão à criança, ao adolescente, à sua família. E entendo que o plano distrital ele não é um plano operativo, ele não deve ser um plano operativo. Ele é um plano estratégico. Ele é um plano que reúne um conjunto de ações estratégicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, ressalto mais uma vez que ele deve ser pensado e implementado no contexto, no âmbito do sistema de garantia dos direitos. Não dá para ser de forma diferente. E aí, eu acho que eu quero finalizar deixando aqui para reflexão que nós devemos vincular o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes à construção de um novo projeto societário. Né? Um projeto que atue na perspectiva de emancipação mesmo, na perspectiva do exercício pleno e universal da dignidade humana com toda a sua diversidade. Né? E que priorize relações efetivamente democráticas, justas e solidárias. Então, não dá para a gente continuar fazendo de conta que a gente está fazendo. Já passou da hora da gente sair desse estágio. Demorou, como dizem, né? A gente tem que dar um salto de qualidade, a gente tem que dar um salto na nossa atuação, numa perspectiva realmente da gente enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes de uma forma realista, né? Entendendo que o processo tem que se dar num contexto de articulação das ações, de integração das ações. Né? Então, o plano
não significa e não garante essa articulação, por si só. Então, nós temos que aprimorar a nossa atuação para que esse plano possa realmente assumir esse caráter de ações articuladas e de ações integradas. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria falar e fico à disposição depois para o debate. Obrigada, Nilda. Queria agradecer e registrar a presença da Lucilene Chaves, que representa aqui a política de promoção da cidadania e cultura da paz da Diretoria Regional de Ensino do Gama, da Secretaria de Educação. Bom tê-la aqui, Lucilene. E passa a palavra nesse momento a Valéria de Souza Lima, que aqui representa a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal e que é gerente de proteção social especial de média complexidade. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa e agradeço a participação, o convite. E eu gostaria de estar fazendo uma contextualização sobre o histórico desse plano. A deputada citou que o plano começou a ser construído em 2005, mas quando eu comecei a pesquisá-lo, quando eu comecei a tentar conhecê-lo de fato, conforme a presidente do CDCA falou, para que a gente pudesse montar ações de articulações que realmente fossem estratégias para o enfrentamento à violência, a primeira versão do plano ela foi elaborada em um seminário realizado em dezembro de 2002, somente consolidada numa oficina de validação promovida em abril de 2005. Esse é um dado que a gente precisa estar assim, bem atento para ele. E o que aconteceu? Com o tempo, a gente percebeu, nós que estávamos executores, nós que estávamos na ponta também, começamos a perceber que as ações já se esvaziavam. Começamos a perceber que o enfrentamento estava mais frio do que morno. E então foi quando, em 2007, foi instituído por um decreto a CEVESCA, que é a Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes no Distrito Federal. Esse decreto é o decreto 27.968, de 22 de maio de 2007. A comissão ela é integrada por membros do Governo do Distrito Federal e da sociedade civil com caráter consultivo propositivo, visando garantir o desenvolvimento de ações voltadas ao enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes do Distrito Federal. A gente tem que fazer aqui uma observação, que foi um marco importante. O seminário que aconteceu 24 e 25 de setembro, para que começasse a discutirmos a revisão e a atualização do Plano Distrital de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e que contou com a participação de órgãos do governo e sociedade civil e não governamentais. E, então, foi a partir daí que começamos a realizar as reuniões da CEVESCA para que pudéssemos revisar os eixos estratégicos que o plano contemplava e começássemos a discutir quais seriam as ações e eixos realmente que poderíamos estar enfrentando a violência sexual no Distrito Federal. Eu faço parte do quadro efetivo da SEDEST desde março de 2006, de 2009, então foi quando eu comecei, por uma causa que eu defendo há algum tempo, a fazer parte da CEVESCA também. E, assim, acho muito importante esse espaço aqui, porque, durante o tempo que eu estive presente na CEVESCA, eu gostaria de estar, assim, chamando a atenção dos senhores. A CEVESCA ela é composta por 16 membros, mais o Fórum de Direitos da Criança e do Adolescente. E nós fizemos um levantamento de setembro do ano passado até a última reunião, que foi exatamente no dia 12 de maio de 2010, nós tivemos, assim, com uma presença constante. Eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 participantes
SEDEST, Ministério Público, Secretaria de Educação, o SEDECA, representando o Fórum DCA, a Vara da Infância, a Secretaria de Saúde, o Violes, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, o Conselho Tutelar, a SEJUS e a Secretaria de Segurança Pública. Nós terminamos a nossa última reunião, onde nós tínhamos várias deliberações para fazer, inclusive o relançamento do plano, com 1, 2, 3, 4 participantes, que são Conselho Tutelar, Associação dos Conselheiros Tutelar, SEDEST, SEDECA, pelo Fórum DCA, Violes e a justificativa da saúde e da educação. Então, eu gostaria de estar agora, aproveitando esse espaço e realmente corroborando com a fala de todos os participantes dessa mesa. Esse plano, ele está aqui. E se nós não pensarmos em proteção integral, daqui a pouco nós vamos revisá-lo sem nenhum avanço. Nós estamos 8 anos. E quando os senhores tiverem acesso, que a gente pode disponibilizar, conforme a Milda falou, ele não é um plano operativo, ele é um plano estratégico. E eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos é porque eu posso falar enquanto assistência social, e eu sei de outros entes e de outros parceiros que a gente entende ser, nós estamos fazendo, mas nós não estamos nos falando. Ano passado, nós atendemos a 451 famílias encaminhadas com situação de vítimas de violência sexual nos CREAs. Nós tivemos 310 casos somente que foram retornados ao CREAS de averiguação, de denúncia. Mas nós não deixamos de atender as 431 famílias. Os outros restantes, nós não sabemos aonde anda, mas os procedimentos nós continuamos fazendo. Encaminhamos agora, depois porque o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, eles nos fizeram 2 ressalvas muito importantes: orçamento e um fluxo de atendimento. Aquele fluxo de atendimento que a Ceci apresentou, ele é um fruto do grupo de trabalho que a Cevesca montou para que a gente pudesse dar um norte ao fluxo, ao encaminhamento, com a centralidade no Conselho Tutelar. Muito importante quando a gente fala de orçamento, sim. Mas o mais importante agora, que eu acho que a gente tem que estar pensando, uma vez que a Cevesca ela foi extinta no dia do relançamento do plano, e nós já estamos convidando as pessoas para que estejam na nossa Assembleia para a composição do Comitê Distrital de Enfrentamento à Violência Sexual do Distrito Federal, que a data prevista estava para 15 de junho do próximo mês, desse ano já. Então, eu gostaria de estar, assim, conclamando mesmo, para que o nosso plano, o plano do Distrito Federal, que é uma conquista de todos, atores, sejam eles sociais ou atores políticos, sociedade civil, governo, que seja um apelo mesmo. Nós sozinhos, eu, você, ou a Sandra, ou a Milda, nós não vamos fazer. Nós precisamos estar juntos, porque senão nós vamos continuar por mais 8 anos, só dizendo o que temos no papel. Obrigada. Obrigada, Valéria. Eu passo a palavra para a assessora especial da Secretaria de Estado de Educação, Ivana Santana Torres, que aqui representa o secretário Marcelo Aguiar. Então, bom dia a todos e todas. É com grande alegria que eu venho representar o secretário, nosso secretário de Educação, Marcelo Aguiar. Eu digo que tem alguns eventos que a gente vai por responsabilidade da função que a gente exerce, e outro a gente vai com maior prazer. E esse é um desses que eu venho com muito prazer, porque é uma oportunidade de reencontrar grandes companheiros de luta, né? Então, encontrar aqui a Milda, que há muito tempo eu não via, encontrar a Ceci, que, como eu disse para alguém no início, é uma tia do coração, né? E, mais uma vez, estar ao lado da nossa deputada
Érica Cocai, e que com ela eu tenho me encontrado mais vezes, né, Érica? Então, é um prazer muito grande. E disse que o primeiro voto você nunca esquece. E também eu me reencontro aqui com o meu primeiro voto para conselheiro tutelar, que foi o Rafael. Ele não sabe que eu sou eleitora dele, mas foi meu primeiro voto. Então, é com muita alegria também que eu reencontro aqui o Rafael. A minha trajetória de vida realmente é na educação, né? Eu tenho 24 anos que eu sou da carreira do magistério aqui do Distrito Federal, mas tive a oportunidade de participar de algumas instâncias diretamente relacionadas à questão do enfrentamento à violência sexual. Então, tive uma passagem pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, onde pude acompanhar toda a reestruturação do Disque Denúncia, que agora é o Disque 100, né? Tive também uma passagem pelo MEC, onde acompanhei todo o trabalho da violência sexual, do trabalho infantil, de algumas violações de direito da criança e do adolescente. Tive a oportunidade de participar com a nossa companheira Neide Castanha do Comitê Nacional de Enfrentamento. Então, é uma área que me é muito cara. E não só a mim, mas também ao secretário de Educação, que inclusive já fez parte do CDCA. E nesse sentido que a gente tem participado das atividades dessa semana, não só dessa audiência, colocando a responsabilidade que essa atual gestão da Secretaria de Educação tem com a criança e com o adolescente, e particularmente com essa questão do enfrentamento. Algumas observações que foram feitas aqui na mesa, né? Como a questão da prioridade no orçamento, ou seja, a gente precisa priorizar a criança e o adolescente no nosso orçamento. E eu digo que na Secretaria de Educação, ela é a nossa prioridade, né? Com certeza, a criança e o adolescente é a prioridade da Secretaria de Educação enquanto orçamento. Que o nosso orçamento ele é voltado quase que exclusivamente para essas crianças e esses adolescentes. Mas, obviamente, quando a gente fala de orçamento, a gente também está falando de algum orçamento talvez mais específico para algumas ações que possam ser retratadas aqui no plano. Então, nós estivemos também no relançamento desse plano de enfrentamento, e ali já assumimos alguns compromissos com as pessoas que estavam ali, e queremos assumir esses compromissos aqui também com todos vocês, né? Com os nossos colegas que estão em outras instâncias do governo, mas também com esses nossos colegas que estão na sociedade civil. E eu acho que uma coisa importante que eu gostaria de destacar quando eu digo sempre, quando eu penso na doutrina da proteção integral, eu lembro sempre da nossa escola de educação integral. Então, eu acho que uma das estratégias, uma das políticas, uma das ações da Secretaria de Educação que podem colaborar, que vai poder colaborar imensamente com essa proteção integral da criança e do adolescente, é exatamente nós investirmos na questão da educação integral. E essa é uma prioridade para o nosso secretário e para a gestão que está nesse momento. Então, eu acho que isso vai ser uma contribuição importante que a educação vai poder dar na implementação desse plano. Por outro lado, eu vi, analisando o plano, as nossas ações elas estão muito voltadas nos dois eixos, o eixo da prevenção e o eixo do protagonismo juvenil. E, como a Valéria acabou de dizer, as ações já estão acontecendo, mas a gente precisa se comunicar mais. Então, nesse sentido, eu sei que dentro da Secretaria de Educação nós já temos várias ações, eu gostaria de ressaltar uma delas, que é um curso que está sendo ministrado na Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação pela professora Adriana, que se encontra aqui, professora Adriana Miranda, e que trata especificamente da questão do enfrentamento à violência sexual nas nossas escolas, e o público que está sendo atendido nesse curso é um público que abrange todos os segmentos das nossas escolas. Uma outra coisa importante que eu acho que nós poderíamos também destacar aqui nesse momento, né, no compromisso que a Secretaria de Educação tem com a implementação desse plano, é exatamente a gente proporcionar essa maior comunicação com os outros órgãos, né, governamentais. Isso, eu acho que a gente, neste momento, tem uma abertura para fazer isso com
com outros órgãos, com a própria SEDEST, com outras secretarias, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, e que nós vamos poder dar essa nossa contribuição. Como já me avisaram aqui 3 vezes que meu tempo está acabando, então eu vou concluir, né, dizendo que vocês podem contar com a Secretaria de Educação, particularmente com o nosso secretário de Educação, o Marcelo Aguiar, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade enorme com a criança e com o adolescente. Inclusive, em um outro momento, ele já foi da Secretaria de Assistência Social do GDF. Então, que nós seremos parceiros, não só da SEDEST, mas da sociedade civil. E, como nós estamos no início da nossa gestão lá na Secretaria de Educação, gostaria de colocar à disposição, né, e todos aqueles para que possam nos visitar e ampliarmos essa comunicação e essa relação da Secretaria de Educação com a sociedade civil e com os outros órgãos governamentais aqui representados. Então, mais uma vez, muito obrigada, deputada Érica, e a todos vocês que estão aqui nessa audiência que, para nós, é muito importante. Obrigada, Ivana. E eu passo a palavra para o subsecretário de Justiça da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Ricardo Batista Souza, representando o secretário Geraldo Martins Ferreira. Excelentíssima deputada Érica Cocai, a quem saúdo os demais representantes da mesa, senhoras e senhores componentes dessa audiência. É com muita felicidade que venho aqui, deputada, e agradeço o convite à Secretaria de Justiça, porque são momentos como esses que revelam, né, a perspectiva que nós desejamos para o tratamento e para o enfrentamento das questões relativas à infância e à juventude. Um momento representativo, plural, onde percebemos a presença de vários setores da sociedade civil organizada, representantes do governo, gestores, conselheiros tutelares e todo e qualquer interessado e envolvido nessa questão. Acho que, além da discussão a respeito desse plano distrital, nós também estamos, mais uma vez, chamando a atenção para que a questão da violência praticada contra criança e adolescente, seja ela de qualquer natureza, inclusive sexual, ganhe a visibilidade necessária e chame a atenção daqueles que são atores governamentais ou não, envolvidos nesse processo de combate e de integração. Observava com muita atenção o que a Milda falava sobre a necessidade de integração e da articulação entre todos os setores. E isso não é uma ideia nova, não é a reinvenção da roda ou descobrir como colocar o ovo em pé. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente foi concebido sob essa perspectiva. Só iria funcionar sob a formação da rede integrada de atenção à criança e ao adolescente. Não há outra forma. Não há como debruçar sobre os ombros de um órgão público ou de uma entidade privada a responsabilidade exclusiva pelo tratamento de determinadas áreas, seja o adolescente em conflito com a lei, seja a violência doméstica, a violência sexual, a exploração do trabalho infantil. Somente a articulação é o caminho adequado. E, embora o plano distrital seja mais uma ferramenta nesse momento de articulação, é preciso que a gente aproveite momentos como esse para ressaltar, reafirmar a necessidade dessa articulação. Um dos reflexos da ausência dessa articulação, além do óbvio, que é a fragilidade de acolhimento dos que são vítimas da violência sexual, é o que nós vimos aqui na mesa. A Ceci trouxe com muita clareza, né, e cientificamente atestada a sua experiência como atuante na vara da infância e da juventude. É a realidade dos processos que ela recebe, mas não é a realidade total da violência praticada contra crianças e adolescentes. Certamente os dados que ela possui serão diferentes daqueles que a Polícia Civil do Distrito Federal possui, e que, por sua vez, não serão os mesmos que o Disque 100 coletou ao longo de vários anos.
Essa falta de comunicação de dados compromete uma visão real de toda a problemática e, consequentemente, impede a definição de políticas públicas de enfrentamento adequadas. Eu posso ter uma ideia, a área da saúde tem outra, da educação tem outra, e nós vamos começar a disparar ações de acordo com o nosso ponto de vista, mas sem a integração necessária para a formação da rede. E acho que esse é o momento, né, talvez até o momento político do Distrito Federal adequado, e já ouvi por várias vezes a diretriz estabelecida pelo governador, no sentido de buscar essa integração em todos os órgãos de governo. Não existe a compartimentalização entre secretarias, institutos e fundações. O governo deve ser visto, independente das pessoas que temporariamente ocupam suas posições de poder, mas de maneira integrada e articulada, porque os recursos que me são deficientes podem estar disponíveis em outra secretaria e vice-versa. E se não houver a comunicação, a fluência dessas informações e dos recursos, que só existem em benefício da população, que paga os seus impostos, nós estaremos fracassando nas nossas missões. E trazer para essa parceria todos os setores da sociedade civil, a colaboração dos centros de defesa, dos fóruns, dos conselhos representativos, é fundamental. Nós precisamos dessa colaboração, né? E eu acho que, pelo menos por parte da visão da Secretaria de Justiça, nós estamos buscando esse diálogo e essa integração. Aliás, o doutor Geraldo Martins não está presente aqui hoje, deputado, porque está justamente campeando o Distrito Federal inteiro na busca dos espaços, na reforma dos conselhos tutelares. Nós já conseguimos um bom avanço, em breve estaremos anunciando já as medidas concretas de instalação, porque é uma prioridade nossa. Aliás, acho que 80% das políticas envolvidas na Secretaria de Justiça envolve criança e adolescente, seja adolescente em conflito com a lei, seja os conselhos tutelares, e é prioridade nossa, até o final do ano, concretizarmos o sonho de termos os 33 conselhos tutelares bem instalados, com veículos, computadores, servidores nomeados e em atividade, independente de qualquer compromisso formal assinado, mas pelo compromisso nosso, como agentes públicos, de dar as condições necessárias para a formação dessa rede de atendimento. E buscar integração também com os outros órgãos, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, da Secretaria de Saúde e Educação, né, e contando com sempre prestimoso apoio da Câmara Legislativa, né, e da deputada que tem participado ativamente também dessas ações. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo. Nós vamos passar para o último para a fala da última pessoa aqui que está à mesa, que o cerimonial disse que os mais importantes têm que falar por último, por isso que o Webson vai falar por último, que é o mais importante de todos aqui, de todas nessa mesa. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos proceder da seguinte forma sobre as inscrições das pessoas que estão aqui. Quem quiser fazer uso da palavra após a fala do Webson, é só levantar a mão que o cerimonial pega. O Vitor já está inscrito, o Vitor do SEDECA, e nós vamos colher, então, as inscrições apenas durante a fala dele. Então, depois da fala dele, nós vamos abrir para as pessoas se posicionarem, e quem quiser fazer uso da palavra, só levantar a mão, o nosso cerimonial vai colher a inscrição. Então, nós vamos, nesse momento, com essas informações, quem quiser falar é só levantar a mão, que ele pega a inscrição. Nós vamos passar a palavra para a pessoa mais importante desta mesa, que é o nosso querido Webson do Nascimento, que aqui representa as crianças e os adolescentes no exercício de protagonismo infanto-juvenil. Com a palavra, Webson. Gostaria de saudar a mesa e todos presentes na plenária, em nome dos adolescentes do Distrito Federal. E gostaria de começar minha fala com uma pequena reflexão, que é o trecho de uma música de um escritor paulista, intitulado Carlos Eduardo Tadeu, que se refere à exploração infantil em um ato. A música começa da seguinte forma: um animal por instinto protege seu filhote, sozinho enfrenta os leões, uma matilha de coiote. Tem quem fura um transvalor, corta a mão do executivo, vende na chuva um biscoito de polvilho pelo seu filho.
Faz bolha no pé deixando seu currículo por um sorriso, termina seus dias num presídio. Só que o tema não é bravura, é perversão e covardia. Pedofilia que a psiquiatria aponta como patologia. Eu agradeço a oportunidade, é com muito prazer que eu me sento para discutir do assunto, mas também com muita tristeza que me refere a tal assunto, que se refere no artigo 213 da Constituição Federal, que é a exploração, o abuso, o estupro, segundo, entre os artigos 213 e 216. Após as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, por cerca de 1960 e até 1980, foi onde se deu início aos movimentos sociais em luta dos direitos da criança e do adolescente. Em 1990 conseguimos uma vitória, que foi a criação do ECA, que está completando 20 anos, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual está intitulada a criança como cidadão de direito e prioridade absoluta. Porém, eu gostaria de fomentar, como crítica dos adolescentes, a sociedade governamental do nosso país, que eu acho que está na hora de parar de escrever frases bonitas nos livros que regem nossa Constituição e começar a colocar essas frases em ação. Eu vejo muitas pessoas falarem contra o abuso da exploração e só deixar para lutar contra isso depois do ato ocorrido, depois que tudo ocorreu. Um exemplo que eu vejo, às vezes, eu vejo como um pouco de desprezo a própria Cevesca, que foi titulada em 2007 a criação da Cevesca. Terça-feira passada ela foi instituída, exonerada. Eu acho que no momento que ela deveria prosseguir, no momento que ela deveria agir, ela foi extinta. Em 1996, houve o primeiro projeto de combate à exploração infantil no Brasil, que se chamava Brasil de Não Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E em 2002, teve um programa Sentinela, junto ao Sistema Único de Assistência Social, que era o próprio nome do programa, se chamava Sentinela. O plano tem por plano uma sensitização de organização das reflexões acerca desse tema, dessa exploração, no qual as pessoas estão pensando, muitos pensam, e colocam as crianças como estatísticas, como meros números, e esquecem da frase descrita há 20 anos atrás, que éramos cidadãos de direitos, que nós éramos prioridades total do Brasil. Levando esse ponto de prioridade total do Brasil, eu queria fazer uma pergunta a Ivana Santana, como adolescente, eu acho que eu posso fazer essa pergunta indireta. Cadê meu secretário de Educação? As crianças não merecem 2 horas do tempo dele? Só aumentar um pouco a questão. O Geraldo falou onde está o secretário da CDJUIS, então vou ficar quieto. E voltando ao tema, eu levantaria algumas certas estatísticas impostas pela CECI, que foi o vínculo de paternidade, o vínculo familiar do explorador para com a criança, que são cerca de 28,95% das pessoas que exploram, dos exploradores, são os pais. Em seguida, são seguidos com 23,88% pelos padrastos. Ok, obrigado, eu sei que falta um minuto. 18,42% conhecidos da família. E o que leva as pessoas a pensar é que deixarem esses números de estatísticas, como dito no seminário do PAI, um grande poeta paulista dizia que o amor é necessário, mas o ódio é essencial. Eu acho que como protagonista infantil, como adolescentes aqui presentes, todos temos um amor pela criança do Brasil, pelo adolescente do Brasil, mas eu acho que nós deveríamos ter ódio e repúdio por todos que fazem contra nós. Como já estavam cobrando a finalização da minha fala, não vou prolongar um período. Eu só queria deixar 2 pontos, 2 estatísticas encontradas, que foi entre 2003 e 2009, recebemos 92.589 denúncias de exploração confirmadas no Brasil, em geral, sendo que 2.279 denúncias foram feitas pelo Distrito Federal, e essas 2.279 denúncias foram comprovadas de exploradores, retirando de dentro desse número trotes e os demais. Essas 2.279 foram exploradores, foram 2.279 crianças sem sonhos, 2.279 crianças sem futuros.
para finalizar, eu queria deixar só uma mera frase que nem eu falei no começo, eu acho que está na hora de deixar de escrever frases bonitas nos livros que regem nossas leis e passar a fazer delas ações e cuidar melhor das crianças e dos adolescentes, que hoje em dia pode ser uma criança jogada num beco, pode ser uma criança jogada na viela, aos olhos do Congresso Nacional, numa rodoviária, onde é prostituída, onde ela usa droga. Daqui 10 anos ela pode te abordar com uma flor ou com um fuzil na mão. Obrigado. Muito bem, o Everson. Estamos lutando para que venham as flores. Eu queria... Apenas uma pessoa se inscreveu para fazer uso da palavra, que é o Vitor Alencar, que é advogado do SEDECA, aqui do Distrito Federal. Então, chamo o Vitor, depois a gente passa a mesa para um prazo de 2 minutos para cada um componente da mesa, e a gente encaminha, então. Venha cá, fale dali.